político igual ao Sampaio Teixeira. Alguns dias atrás, eu fiz um relatório, apresentei um relatório ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, sobre a descoberta do cemitério antigo de Santo Antônio e denunciei, nessa oportunidade, o Estado de Rondônia por descaso junto ao Centro de Documentação do Estado de Rondônia do governo, que é na CETEL. Eu devo dizer que eu apresentei esse relatório no dia 31 de julho, hoje estamos a dia 10 e simplesmente, a nível de CECEL e de cemitério, não aconteceu simplesmente nada. 40 dias para nada. O descaso de Rondônia para com patrimônio já não é novidade. Há muito tempo está tudo abandonado, tudo jogado às traças. Antes mesmo das usinas já era tudo abandonado. Depois ficou bem pior. Enquanto não houver uma reestruturação política do governo do Estado de Rondônia de maneira a sanar esse problema de patrimônio histórico, inclusive turismo também, que não existe nada, enquanto não desmembrar a CECEL e criar uma Secretaria de Patrimônio Histórico e inclusive um Instituto de Patrimônio, uma versão do IPAM nacional, não vai acontecer nada. Enquanto não houver um instituto propriamente para defender o patrimônio histórico de Rondônia, eu não estou falando só de Porto Velho, estou falando de Rondônia, né? O Rondônia tem mais de 400 sítios cadastrados, né? No Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, mais de 200 vão aparecer por aí. Temos mais patrimônio paisagístico também, abandonado. Tem uma política para turismo sem nada, né? Tudo jogado ao léu, né? A lei diz que é muito simples. Todo patrimônio, já diz arqueológico, é patrimônio da União. Mas que todos, inclusive os estados e os municípios, são responsáveis. Então, mais do que nunca, a gente está vendo que o Estado de Rondônia simplesmente se omitiu até hoje, né? Porque não tomou nenhuma atitude, não existe um patrimônio histórico. A CECEL não tem arqueólogo, não tem nada, nem sabe o que é arqueologia, só sabe o que é lazer e esporte. Cultura, meia dúzia de gatos pingados vestidos no centro de documentação. Porque nem sabem. Inclusive, uma funcionária do Ministério Público do Estado me falou há uns dias atrás: se você não tivesse escrito sobre o CEDOC no relatório, eu não ia saber que existia. E ela mora aqui há 20 anos. E aí, quem quiser ler o relatório, está em painel político, acho particular, são 25 coisas. Continuando. Uma maneira de provar que o Estado realmente está pouco se lixando para patrimônio, não está nem aí, aconteceu em 2007, mas que misteriosamente, durante 5 anos, ficou escondido numa gaveta, bem lá no fundo, que chama-se a portaria, a lei 1776, que foi criada da noite para o dia na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia para entregar todo o patrimônio tombado, mesmo na 264, e doar tudo junto com a seção de terras da SPU para as usinas, principalmente de Santo Antônio. E também de Giral, são 3 pontos em 1776. Mas aqui no caso de Santo Antônio, eles fizeram essa lei para desafetar a Vila de Santo Antônio e outras coisas mais. Lembro também, no caso de Santo Antônio, além da Constituição de Rondônia, que prevê que Vila Santo Antônio é tombada, e que eles fizeram aquela sacanagem de destombar na lei 1776, que foi aprovada na Constituição, nem emenda à Constituição não fizeram tudo na calada da noite, né? Temos também a Estrada Fermada de Mamoré. A Estrada Fermada de Mamoré é mais um patrimônio abandonado, tanto pelo IPAM, tanto pelo governo do Estado, que nem sabe que existe, também não faz nem ideia o que está lá, não faz absolutamente nada. Onde chama, o professor estava falando sobre o Igarapé Santa Bárbara, eu diria que aquilo ali não é o Igarapé Santa Bárbara, aquilo ali é o Igarapé da Candelária. Aquele Igarapé da Candelária era de lá que saía o abastecimento de água para a cidade de Porto Velho até 1941, por aí. Quando foi destruído,
Quando aquele negócio ali foi destruído, passou anos, 2 anos destruído. Aquela rua toda veio abaixo, com uma bala. E aí, quando remendaram aquilo ali, a estrada de pé ficou de fora. Cadê os três lá? Agora, neste ano, também, nas manobras de encascalhamento e rocamento da Santa Energia, também destruíram a estrada de ferro de Mamoré no quilômetro 4.3 e 4.5. Arrombaram com um bom pedaço lá, que está arrombado até hoje. A estrada de ferro de Mamoré é tombada pelo governo federal até a estação de Santo Antônio e mais 150 metros. Eu gostaria, nesta oportunidade, de perguntar, se o IPAM quiser responder depois, aonde é que estão as autorizações do IPAM para que a Santo Antônio Energia pudesse destruir a madeira Mamoré tombada desde o quilômetro 7 até a estação e mais 150 metros. E o que é que vão fazer com aquela destruição toda? Ao governo do Estado, é pior. Numa das seções de terra que a SPU deu para a Santo Antônio Energia, fizeram aqui mais uma traquinagem, portaria número 2 da SPU, em que fizeram o seguinte: doaram uma faixa de terras da União para a Santo Antônio Energia, só que fizeram o quê? Englobaram a estrada de ferro Madeira Mamoré, os 300 metros, daqui em verde, deram de graça para Santo Antônio Energia, tá? E simplesmente o governo do Estado de Rondônia, que eu saiba, também não fez nada. Ninguém fez nada e tem gente que nem sabe, eu acho. Mas está aqui, está tudo. Portaria número 2 da SPU. Eu não deu tempo de entrar com o relatório, mais uma denúncia ao Ministério Público, porque estes dias foram meio excluídos, mas eu vou entrar. Mais uma. E então, a gente tem aqui mais uma faixa da estrada de Madeira Mamoré, entre o Santo Antônio e o Teotônio, que foi doado, né, para a Santa Energia. Só que aí tem um porém. Se fizeram a 1776 para que a Santo Antônio pudesse usar, né, porque tem que ter a autorização do Estado, então isto aqui é um presente grego, não é não? Porque deram uma terra que é da União, mas também é tombada pelo Estado de Rondônia e não tem autorização para isso. O que é que eles fizeram lá? Destruíram também? E já vamos falar no resto da estrada de ferro, de Santo Antônio, enfim, a estrada toda em geral, tá? Essa 1776 foi forjada na calada da noite, mais de 6 meses antes. Ou seja, como é que eles sabiam qual as coordenadas, qual a seção de terra, se a União não tinha nem dado terras ainda para a Santa Antônio Energia? Como é possível isso? Bola de cristal? Quanto a, agora, continuando na mesma de SPU, eu até agora, olha que eu já procurei, eu não sou tão burro assim. Eu procurei, e não achei até hoje, inclusive o coordenador institucional da Santo Antônio está ali, está me ouvindo, né? Até hoje, eu não achei a portaria autorizativa de cessão de uso de terras da União que compreenda a barragem de Santo Antônio e o seu entorno. Até agora eu não achei. A única coisa que eu sei, e que em próprios relatórios deles falam, é só na portaria número 2. Mas e cadê a barragem de Santo Antônio? Cadê para cá para Porto Velho? Cadê aquele entorno todo? Onde é que está esse papel aí? E mais, além desse papel tem pelo descritivo, é muito importante que se fique aqui muito certo, que todas as coordenadas lá é que são levadas a sério. Tudo aquilo, aquele período geográfico, é georreferenciado. Então, mais uma vez eu vou dizer para quem sabe que eu vou entrar sobre isso, é o seguinte: eu quero ver um relatório que deu cessão de uso de terra e quero também ver, principalmente, as coordenadas que estão nessa portaria georreferenciadas no mapa. Porque eu procurei, não vi nem a cessão de terras e nem vi a área que condiga com Rondônia mesmo, ao menos, né?
Portanto, é uma grande diferença entre uma concessão autorizada ou não, né? Porque se eu for invadir uma terra pública e eu não tiver autorização, eu vou preso. Então, eu estou batendo neste ponto desta portaria, porque ela vai ter que aparecer, às claras. E a área do mapa também, que condiga que é Santo Antônio. Gostaria de pedir ao senhor Romero, que procurasse ater-se ao tema da nossa audiência. É importante as questões levantadas pelo senhor com relação a todas essas questões do restante do patrimônio e que, face à gravidade dos fatos levantados, deverão constar de procedimento de apuração e que nós estaremos abrindo outras oportunidades, momentos para discutir. Eu não sei falar mais não, eu já estou dizendo. Aquilo que eu não falei, eu vou escrever no papel e vou apresentar no Ministério Público. Só por esta vez, inclusive eu aproveito, já que eu cortei o meu predileto, da cemitério da Candelária, já que ninguém faz nada, e as autoridades não levam em mim conta de nada, aquilo ali, só me sai com uma alternativa. Inclusive os Ministérios Públicos e outros órgãos de justiça haviam de juntar naquele processo que eles têm lá, quando falam em legislação brasileira, os tais dos tratados da União. Porque só me sobrou isso. Por a última alternativa que eu tenho, depois de tanta tentativa e ninguém fazer nada, é denunciar a Unesco. As questões levantadas pelo senhor serão tratadas. Eu gostaria quanto ao marco, está no... que o senhor atendesse à questão do marco divisório.